Agora acho que vai, gente. Boa noite. Acho que foram uns 4 ou 5 minutinhos de atraso. Na verdade, eu precisei entrar umas 3 vezes, porque a internet não estava muito legal, para poder começar falando aqui com vocês. Eu entrava e ficava travando, a minha voz não saía, meus movimentos não saíam. Aí eu tinha que ficar entrando e saindo para poder conseguir agora falar com vocês. Primeiro, boa noite. Vocês me ouvem bem? A Fê tá falando que está boa a conexão. Vocês estão me vendo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Deixa eu começar a convidar mais gente. Vamos dar um tempinho só para o pessoal chegar? Convida aí, gente. Vocês que já estão aqui, começa a convidar para poder participar desse bate-papo hoje com a gente, que eu tenho certeza que vai ser muito legal. Vai ser bem interessante aquilo que eu tenho para trazer para vocês hoje. Vamos lá, vamos dar só um tempinho para o pessoal conseguir entrar, porque podem ter tentado entrar e não ter conseguido, achando que eu nem ia fazer por causa do atraso. Eu não gosto de me atrasar, tá, gente? Eu sou muito pontual, mas quando se trata de tecnologia, a gente não tem controle. Na verdade, a gente não tem controle sobre quase nada da nossa vida. É isso. Então, eu tô só enviando o convite para algumas pessoas. E se vocês puderem também começar a enviar, eu agradeço. Então, vamos lá. Como é que vocês estão? Como é que tá a autoestima de vocês hoje? Gente, conta aqui pra mim. Já começa contando pra mim como é que tá a autoestima de vocês hoje. Escreve aqui nos comentários que eu quero ler. Como é que tá a autoestima de vocês? Boa noite, Susan. Boa noite. Boa noite, Alice. Boa noite, Fê. Deixa eu ver aqui quem tá mais aqui. Boa noite, Pati. Se tiver mais alguém, eu ainda... Sueli, boa noite, Sueli, Ana Paula. Boa noite para todos vocês, para todas vocês, Então, vamos, o pessoal daqui a pouco vai chegando, mas conta aí pra mim, fala aí nos comentários como é que tá a autoestima de vocês hoje, como é que vocês estão se sentindo hoje. Só pra eu ter uma noçãozinha de como é que tá as coisas pra vocês. Tá ótima, graças a Deus, que bom, que ótimo, É muito bom a gente tá ótima. Então, meninas, vamos lá. Minha autoestima está se elevando após um longo processo de autocuidado. Isso aí. Que coisa boa, Fê. Autocuidado é um dos principais passos, pra gente começar a desenvolver uma autoestima saudável. Não é das melhores, mas tá indo. É assim mesmo, Alice. O processo de construção de uma autoestima saudável, como eu disse, ele é uma construção. Aos pouquinhos, a gente vai aprendendo a olhar pra gente com um olhar mais amoroso, mais carinhoso, mais compassivo. Então, vamos lá. Eu vou começar hoje, é o nosso aquecimento. Como vocês sabem, semana que vem vai começar a nossa jornada construindo uma autoestima saudável. Serão live entrevistas com mulheres sensacionais, mulheres incríveis, mulheres que eu admiro muito. Gostaria até de que fosse mais, assim, que eu pudesse fazer mais dias, mas infelizmente não é possível, até porque vocês acham que nem ia aguentar olhar pra minha cara. Serão entre 4 e 5 dias de live, onde eu vou trazer depoimentos de mulheres, assim, como eu e você. Divas maravilhosas,
sabe? Mas que se sentem insegura ou se sentiram, né, muitas vezes na sua vida insegura, com baixa autoestima, abriram mão de sonhos, se permitiram estar em relações que não eram saudáveis. Eu tenho certeza, é cada história linda, assim, é cada coisa que vocês vão ouvir, que eu sou amiga de todas elas. E eu vou te dizer, assim, pra mim foi muito tocante, foi muito impactante ouvir a história das que eu já ouvi, sabe? E eu acho que vai ser enriquecedor, vai ser um aprendizado pra vocês levarem pro resto da vida. Mas vamos parar de enrolação, que vocês sabem que eu falo muito, né? Eu vou começar falando de mim. O que eu entendo por autoestima? Quando eu pensava em autoestima, eu sempre associava autoestima à questão estética. Eu acho que a maioria das pessoas fazem isso, né? A gente olha e pensa assim, se eu não estou me sentindo... Boa noite, Lailton, boa noite, Monique, boa noite, André, ou Deco, boa noite. Então a gente olha, se olha no espelho e se não tá se gostando, a gente pensa, nossa, minha autoestima tá lá embaixo. Ou se a gente tá se achando muito bonita, né? Tá naquele dia, sobrancelha tá ok, a unha tá ok. A gente fala, nossa, minha autoestima tá super elevada. E eu entendi que não é simplesmente isso. Não adianta eu estar com a sobrancelha ok, com a unha ok, com o corpo ok, cabelo perfeito, tudo isso, se em outros aspectos da minha vida a minha autoestima também não estiver saudável. Então, o que eu entendo hoje por autoestima é a forma que eu me enxergo, é a forma que eu me percebo em todos os âmbitos da minha vida. Não é só se eu me sinto bonita ou se eu me sinto feia. Isso tem a ver com as minhas competências, em como eu enxergo os meus defeitos, as minhas qualidades. E para vocês entenderem um pouquinho, eu vou falar, eu anotei, não tem nenhum problema de falar isso, sabe por quê? Porque eu não queria esquecer de nenhum detalhe importante. Eu nem sou de anotar nada, mas hoje eu fiz questão de anotar, porque eu não queria esquecer de nenhum detalhe importante. Eu vou contar pra vocês como foi mais ou menos a minha infância e a minha adolescência, então vocês vão entender como foi o meu processo, como tem sido, porque como eu falei, é construção. Então, na minha adolescência, na minha infância, foi bem complicado. Tanto na questão da escola, questão familiar, no bairro onde eu morava. Eu era o patinho feio do bairro, né? Tem gente que mora lá, que é da área aqui, então sabe. Eu era o patinho feio do bairro. Minha mãe cortava o meu cabelo super curtinho, igual de menino. Até hoje eu nem sei por que ela fazia uma coisa dessa comigo. Então vocês imaginam como todas as pessoas me zoavam, né? Tô contando. Imagina como todas as pessoas me zoavam. Eu era alvo constante, assim, de bullying no bairro, dos meninos, das meninas. Tinha aquele grupinho das meninas, as mais bonitas. Eu tava longe de ser do grupinho das mais bonitas, muito pelo contrário. Eu era do grupinho da feia mesmo. Eu era feia, patinho feio, a Bete a feia, eu era tudo isso. Então, assim, é bem complicado. Fora que no contexto familiar também tinha algumas questões, como por exemplo algumas palavras que eu ouvi, na verdade que eu cresci ouvindo e que eu passei a tomar como verdade. Eu ouvia palavras muito negativas, sabe? Então assim, eu não quero entrar em detalhes nessa parte, mas eu fui absorvendo aquelas palavras. Por exemplo, palavras do tipo, vou só dar um exemplo pra vocês, porque não sei se alguém já passou por uma situação semelhante. Ouvi, por exemplo, que eu era uma inútil, que eu não servia pra nada, esse tipo de coisa. Na escola, mesmo caminho, assim, as meninas me zoavam, queriam me bater, todo mundo queria me bater, não sei porquê. E eu era uma pessoa tão legal, gente, sempre fui simpática. Mas todo mundo na escola queria me bater. Eu acho que é porque eu demonstrava isso, né? Eu passava essa fragilidade. Então, assim, o que um valentão, uma valentona quer? Um alvo fácil. E eu era um alvo fácil. Porque, além de ser um alvo fácil para quem quisesse fazer, né, me maltratar, depois eu perdoava todo mundo assim, ó. Ah, sorriu pra mim? Eu já tava
fazendo as pazes, eu perdoava tudo que as pessoas faziam comigo e tá tudo certo. Obrigada, prima. Mas eu me sentia um lixo. Essa é a palavra. Eu me sentia um nada, eu não me encaixava em lugar nenhum. As pessoas não me recebiam, não me acolhiam. Eu tinha, assim, alguma facilidade com os meninos, né? Porque os meninos, não digo namorado não, tá? Na parte de amizade mesmo. Que eles, às vezes, tentavam me proteger um pouco das meninas que queriam me bater. Então, eu tenho que ser sincera e ter esse, né, valorizar esses meninos que tentaram me proteger em alguns momentos. É óbvio que não foram todas as meninas que me maltrataram, é óbvio que não foram todas as meninas que fizeram com que eu me sentisse desse jeito, inadequada, com um sentimento de não pertencimento, me sentindo excluída. Eu lembro de uma situação que aconteceu na escola, que uma amiga minha, a Juliana, não sei se ela já entrou aqui, ela fez meu cabelo, ela fez uma escova no meu cabelo. Naquela época não era tão comum quanto hoje. Ela fez, me arrumou, cuidou de mim. E eu fui pra escola, gostando do que eu estava vendo, né? Eu falei, nossa, eu tô bonita. Começaram a zoar tanto o meu cabelo, que eu não aguentei. Eu fui pro banheiro, lavei o cabelo e fiquei com o cabelo normal, porque eu não aguentei, eu não suportei o que as pessoas estavam fazendo comigo. Eu tinha ido tão feliz pra escola, eu tava me sentindo tão bem comigo mesma, e eu normalmente quase nunca me sentia bem comigo mesma, mas alguém tinha tido um tempo, né, pra olhar pra mim, alguém tinha tido um tempo pra cuidar de mim, e era uma coisa que eu normalmente não recebia, eu não era cuidada. Então, além de ter tido alguém que me deu atenção e cuidou de mim, eu tava me sentindo bonita com aquele cabelo e com aquela roupa. Mas aí, as meninas cruéis me maltrataram a ponto de eu ir lá e lavar o cabelo. Mas então, isso pra mim foi um processo bem complicado, ter que lidar com isso. Porque eu já tinha outras questões familiares que eu tinha que lidar, que afetavam extremamente a minha autoestima. Já tinha essa questão do bairro, que eu era patinho feio e não sei o que lá, e ainda tinha que lidar com isso na escola. Então, como vocês acham que eu fui me desenvolvendo? Porque é importante eu falar uma coisa pra vocês. A autoestima, ela começa a ser desenvolvida na infância. É na infância que a autoestima começa a ser desenvolvida. E eu não tinha nenhuma fonte que alimentasse em mim uma autoestima positiva. E foi muito complicado, porque aí eu fui mudando, obviamente, fui chegando na adolescência, puberdade, o corpo vai mudando, vai ficando aquele corpinho. Eu tenho uma facilidade, né, de encorpar rápido, eu peguei corpo rápido. 11, 12 anos, assim, eu já tinha um corpo muito bem feito. E aí eu comecei a chamar a atenção, né? Os meninos começaram a olhar pra mim. Interessante essa garota aí, hein? Só que era sempre pelo motivo errado, sabe? E eu ia me submetendo a isso, sabe? Eu ficava com um garoto aqui, com outro garoto ali, porque eu necessitava dessa atenção. Poxa, tem alguém olhando pra mim, né? Nossa, tantos anos escondida aqui como patinho feio, e agora tem alguém olhando pra mim. Então, por mais que eu tivesse consciência de que os motivos deles não eram nobres, digamos assim, sabe? É porque era aquela garota que os meninos queriam pegar. Essa palavra é horrível, né? Mas eu vou usar porque eu tenho certeza que era o que era utilizado pra mim. E eu acabava vivenciando, me permitindo estar com esse tipo de garoto que eu sabia que não me valorizava, que depois ainda saíam falando mal de mim. Eles, assim, esculachavam comigo, sabe? Então, até um ponto importante que eu acho pra falar aqui pra vocês: cuidado antes de apontar o dedo pros outros. Vocês não têm noção do que vocês podem estar causando na vida de outra pessoa. Então, eu ia me permitindo ficar com garoto hoje, ficar com garoto amanhã. E vocês sabem que uma garota... E usava roupa curta, extremamente curta. Não tô falando de outras pessoas, eu estou falando de mim, da minha experiência. Você faz com o seu corpo aquilo que você quiser.
Mas o que eu fazia era porque a única coisa que eu achava que tinha de boa em mim era o meu corpinho de violão. Então eu falava assim, cara, então eu tenho que expor, né? Se eu não sou bonita, meu cabelo é feio, eu sou burra, as pessoas não gostam de mim, então eu tenho que mostrar a única coisa que as pessoas elogiam em mim, que era o meu corpo. Então eu usava uns shortinhos assim de um palmo, sabe? Uns topzinhos, umas coisas nessa vibe. E era só por isso, gente, de verdade. Era porque eu tinha essa necessidade dessa atenção. E vocês, imagina, né? Juntou a menina que usa roupinha curta e a menina que acaba ficando com muitos garotos. Tenho vergonha nenhuma de falar isso, tá? Nenhum problema. O que eu era? Na minha época, a piriguete era Puara. Quem é de Pernambuco, ou é de Recife ou do Nordeste, eu não sei se isso era uma coisa, né, regional, nessa plenitude, mas lá em Recife, uma piriguete na minha época era Puara. Fizeram até musiquinha pra mim. Eu era extremamente sensível, né? Qualquer coisa assim me magoava, óbvio. Não tinha nem como não magoar. Por exemplo, eu vou contar pra vocês uma musiquinha que criaram pra mim. Milena é uma manteiga e o nome dela é Paladar. Puarará, puarará. Hoje eu nem ligo, eu canto na good vibe mesmo. Mas vocês têm noção, as pessoas, eu andando assim, as pessoas cantando essa musiquinha, sabe? Eu passando e elas não sabiam o que elas estavam fazendo comigo, enquanto elas estavam me destruindo. Eu passando na rua da minha casa e os meninos gritando assim, rapariga, rapariga, rapariga. Eu era uma adolescente e ninguém sabia o que eu passava. Ninguém tinha noção do quanto eu tava lutando para ser aceita. É óbvio que isso é uma fase normal da adolescência. Todo adolescente está tentando se encontrar e se encaixar em alguma tribo. Então, minha irmã tá achando graça ali, tá rindo da minha cara. Então, é normal que a gente faça algumas escolhas erradas. Isso é super normal. É normal que uma hora a gente queira ser pagodeira. Eu já fui tudo que vocês imaginarem. Eu era pagodeira, eu era forrozeira, eu era roqueira. Tinha uma colega minha que me chamava de pagorroque porque eu não era nem uma coisa nem outra. Era necessidade, né, de me encaixar. Só que a minha necessidade, ela era muito maior do que pela simples adolescência. Era essa necessidade de me sentir aceita, de me sentir acolhida, de me sentir parte, pertencente, aceita, sabe, em algum meio, porque eu não me sentia em lugar nenhum. Fiz algumas escolhas erradas por causa disso, por essa necessidade de aceitação, porque eu tinha uma autoestima extremamente baixa. Então eu acreditava, não, eu tenho que fazer isso aqui, né, para que as pessoas gostem de mim. Então, assim, esse foi mais ou menos o processo da minha infância e da minha adolescência. Eu não gostava do meu sorriso. Hoje eu amo sorriso. Eu não gostava do meu cabelo. Na verdade, eu não gostava praticamente de nada em mim. Todas as fotos que eu tirava sorrindo, eu ficava, que droga, tinha que sorrir, eu tinha que ficar séria, olha que foto feia, sabe? Elogio, se alguém me elogiasse, porque sempre tem aqueles que vão te elogiar, né? Se alguém me elogiasse, nossa, você tá bonita, ou você é bonito, ou você... Não aceitava os elogios. Eu não aceitava porque eu não acreditava. Mentira, a pessoa tá falando isso só pra me agradar, essa pessoa tá falando isso só porque gosta de mim, sabe? Ou por qualquer outro motivo eu me escuro, mas porque eu sou bonita, jamais, não sou, isso eu tenho certeza. Então, assim, foi um processo muito complicado, essa fase da infância, da adolescência, ter que lidar com tudo isso, com todas essas questões. Como eu falei, né, a parte dos meninos. Os meninos não eram legais, os meninos meio que deixavam claro, assim, né, que eles queriam realmente só ficar com a Milena gostosa. E eu me magoei muito nesse processo. As meninas me procuravam só quando queriam, assim, precisavam de alguma coisa. Quando elas precisavam de alguma coisa, era certo que eu iria ser procurada. Eu lembro também de uma coisa que aconteceu na época da escola. Como eu falei, todo mundo me chamava de manteiga derretida, que eu chorava, né, qualquer coisa, eu era muito sensível mesmo. E houve uma situação na escola, chegou um professor de teatro para dar aula pra gente. E aí ele falou assim,
Gente, eu preciso de alguém que chore que chore fácil, que tenha facilidade em chorar. E aí o pessoal falou, fulaninha, 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 fulaninha. Essa fulaninha não era eu. E aí eu falei, eu também. Aí viraram assim, eu não tava nem conseguindo chegar perto do professor, aí viraram assim pra mim, não, você não. Sabe? Ou seja, eu era a chorona, manteiga derretida pra zoarem com a minha cara. Mas pra fazer algo legal e produtivo, não servia, sabe? Então, eu me permiti estar em amizades com pessoas que eu sabia que eram falsas comigo, que eu sabia que não valorizavam a minha amizade. Eu me permitia estar em relacionamentos onde eu sabia que as pessoas estavam ali só por conveniência ou só porque naquele momento não tinha nada melhor, sabe? Eu permiti situações muito complicadas porque eu achava que eu não tinha o direito de me defender, eu achava que eu não tinha, se eu tô, recebendo isso, então é porque é isso que eu mereço. Então, eu fui me permitindo cada dia mais entrar nesse ambiente e fui reforçando essas crenças de que eu não merecia, de que eu não era digna, de que eu não era bonita, de que eu era burra, de que eu era incapaz, de que eu não conseguiria nada, de que eu nunca seria nada e de que eu nunca faria nada. E eu comecei a botar na minha cabeça o seguinte, nasci pra quê? Pra quê que eu nasci? E travei uma guerra com Deus, no sentido de questionar constantemente pra ele por que ele tinha me colocado aqui. Não fazia sentido, só não servia pra nada. Qual era a minha utilidade aqui nesse mundo? Eu não servia pra nada, nada. Eu não era boa em nada. Eu não enxergava nenhuma qualidade em mim. Eu não enxergava nenhum talento em mim. Eu não conseguia, sabe, ver o que eu poderia servir à humanidade. Até que algumas pessoas começaram também a elogiar. Algumas pessoas começaram a elogiar a minha forma de falar. As pessoas começaram a elogiar a forma que eu me expressava, a forma que eu usava as palavras. Mas como eu disse, eu tinha dificuldade em aceitar elogio. Então fiquei muito resistente, né? As pessoas elogiavam e eu não queria muito dar bola. Eu sempre gostei muito de escrever. E isso também começou a ser elogiado. Eu comecei a... Depois de um bom tempo, eu comecei, gente... tem um monte de gente falando. E aí eu fiz um ponto assim que foi bem legal pra mim, que mexeu bastante de forma positiva com a minha autoestima. Eu era adolescente, estava no ensino médio, eu acho. E eu fiz uma redação. E a professora gostou muito da minha redação, me deu um livro de presente. Nossa, gente, vocês não têm noção do quanto isso mexeu comigo de forma positiva. Eu acho que ali eu dei um pontapé nesse sentido de dizer, poxa, eu acho que eu posso ter alguma coisa aí, eu acho que eu posso ter um talentozinho. Mas mesmo assim, lógico, ainda cheia de dúvidas, cheia de incertezas e aquelas coisas. Mas eu posso te dizer uma coisa, se você é professor, mesmo que você não seja, valorize os professores. Porque essa professora, a professora Patrícia, ela era minha professora de inglês, ela não sabe o quanto ela mexeu comigo e como ela foi uma pedrinha importante para ajudar na minha autoestima, para me fazer começar a enxergar de outra forma. Olha, talvez possa sair algo aqui dessa pedra bruta. Então eu comecei a ver de uma forma um pouquinho diferente, mas mesmo assim, como eu não acreditava em mim, eu não queria fazer nada por mim. Então eu comecei a trabalhar muito cedo, na verdade eu acho que eu era criança ainda quando eu comecei a trabalhar. Depois eu comecei a trabalhar em empresas assim, e me submeti a inúmeras coisas que vocês não têm ideia. E não sabia me defender, não sabia me impor, não sabia me colocar. Ia me permitindo aquilo ali, trabalhava muitas horas por dia, 6 dias por semana, me permitindo ser humilhada, assediada, sabe? Até explorada, eu posso dizer. Mas eu não sabia o meu valor. Então eu me permitia continuar nesse tipo de situação. Então, eu vou falar agora pra vocês de loucuras que eu já possa ter feito em nome dessa baixa autoestima. Quando eu era mais jovem, eu era magrinha, fui magrinha por muito tempo. Muita história pra contar.
Eu fui magrinha por muito tempo. Eu só vim realmente ganhar peso depois de mais velha, depois de adulta. Tive a fase assim do ioiô, né, ali, mas sempre equilibrava. Então, quanto a isso, não era tão complicado. Mas chegou uma época da minha vida que eu queria fazer uso de laxante. Eu era louca pra fazer cirurgia plástica. Eu achava que eu precisava fazer uma cirurgia plástica. E queria usar laxante, porque tô engordando. E aí não, eu preciso emagrecer. Chá atrás de chá. Não tô dizendo que tá errado o chá não, hein, gente. Porque chá é gostosinho, chá é bom. Mas todo excesso é prejudicial. E eu tinha dificuldade em entender isso, né? Que eu tava fazendo realmente era maltratando o meu corpo. Eu não tava fazendo bem nenhum, não tava investindo em mim de forma nenhuma. Até que eu comecei a entender, né? Ter alguns entendimentos sobre algumas coisas. É óbvio que se eu já era uma pessoa com uma autoestima baixa, sendo magra, com um corpo, entre aspas, considerado padrão, vocês imaginam como ficou minha autoestima depois que eu engordei. Porque eu tinha a crença, como eu já disse pra vocês, que a única coisa boa em mim era o meu corpo. Então, eu não tinha mais. E agora? A única coisa que tinha de legal em mim era o meu corpo. E eu não tinha mais esse corpo. Como faz agora? Ou seja, não tem mais nada, né? Não tem nada. Então, eu queria fazer lipoescultura. Eu queria fazer abdominoplastia, não tinha muito nessa época, não. Eu queria colocar silicone. Eu não era... Nada em mim era satisfatório. Meu cabelo é cacheado, sempre foi. Eu alisava meu cabelo, eu destruí, detonei meu cabelo. Porque a gente fica o tempo todo, né, tentando se encaixar nos padrões que a sociedade impõe pra gente o tempo inteiro. Então, eu ia tentando suprir essa questão do corpo, tentando. De outras formas, então eu vou deixar o cabelo pelo menos não tão feio, porque eu não conseguia aceitar a beleza do meu cabelo. Porque hoje eu falo, eu acho meu cabelo maravilhoso. Falo isso, não tem nem medo de me acharem convencida. Porque eu não sou mais aquela Milena, tem um bom tempo, graças a Deus. Então, desculpa, gente. Então, eu fui passando por todas essas coisas, como eu disse, eu aceitei ser humilhada, eu aceitei ser maltratada, eu passei por um monte de coisas, as pessoas me xingavam, assim, e eu não rebatia, eu só chorava quando as pessoas me maltratavam, eu só chorava, eu não tinha voz pra me posicionar, pra me defender, eu não conseguia, e eu nem entendia que eu precisava, eu não compreendia que eu precisava me impor, que eu precisava me defender, que eu precisava não permitir que as pessoas fizessem aquilo comigo. Porque eu achava que é Milena, né? Então, é muito louco isso, porque eu achava que as pessoas não gostavam de mim, né? Mesmo aquelas que estavam próximas a mim, eu não acreditava que eu seria capaz de despertar o sentimento positivo em alguém. Alguém vai gostar de mim? Não vai. Então, assim, eu acabava contando histórias reais da minha vida para algumas pessoas, porque eu pensava assim, é a única forma que essa pessoa vai gostar de mim é se ela tiver pena de mim, porque por mim mesma, pelo que eu sou, a pessoa não vai gostar de mim, não. E eu fui, e depois, só depois de muito tempo é que eu vim perceber que eu cometia esse tipo de coisa, que eu fazia essas coisas, que eu achava que as pessoas precisavam ter pena de mim para elas poderem me acolher ali na vida delas. E isso é muito louco. Já falei pra vocês que eu não aceitava elogio. Hoje, eu aceito elogios, se eu percebo, obviamente, que são elogios sinceros. Na época também, eu tinha muita dependência emocional. Eu tinha dificuldade em sair sozinha, em fazer qualquer coisa sozinha, porque eu me sentia extremamente insegura e incapaz de fazer qualquer coisa bem feita. Então eu tinha sempre que ter alguém ali do meu lado, e isso já depois de casada, eu continuava nesse processo, assim, de tudo tinha que fazer junto com meu marido. A primeira vez que eu tive que ir no banco sozinha pra acho que era fazer um depósito, foi a coisa mais complicada pra mim. Foi uma loucura ter que fazer isso. Mas, com o tempo, eu fui aprendendo a olhar mais pra mim. Mesmo estando mais acima do peso. Deixa eu falar uma coisa pra vocês que é super importante de lembrar.
Mesmo sendo magrinha, eu não tinha coragem de ficar de biquíni na praia. Eu não ficava de biquíni na praia, porque eu tinha umas estriazinhas na bunda. Pode falar a palavra bunda aqui, né? E eu morria de vergonha. O corpo era todo ok, socialmente falando. Mas só por causa disso, eu morria de vergonha, não ficava de biquíni. Só com a parte de cima. Eu usava um short, uma saia, qualquer coisa. Só que eu acredito também que quando a gente vai amadurecendo, a gente vai ficando mais velha, a gente vai amadurecendo. E vai parando de se importar com pequenas coisas. Hoje, depois de ser mãe de 3 e de ter gerado 2 ao mesmo tempo, o corpinho já era, né, bem? Então, mas mesmo assim eu não tenho vergonha. Eu vou pra praia, fico de biquíni, não tem problema nenhum. Não tô nem aí se as pessoas estão olhando pra mim. O problema delas, é meu corpo, eu tô ali pra me divertir. Eu não vou deixar de fazer mais nada por causa do que os outros vão achar de mim. Eu fui refém dos outros por muitos anos. Eu fui refém das pessoas, do que as outras pessoas pensavam a meu respeito, quase a minha vida inteira. Eu fiquei o tempo todo aguardando aprovação, esperando validação, desejando aceitação. Só que eu nunca me aceitei. Eu não me aceitava, eu não me validava, eu não me amava, eu não me respeitava, eu não fazia nada disso por mim. E a idade foi me fazendo perceber as dores, as injustiças que eu sofri, foram me fazendo olhar pra mim com um pouquinho mais de carinho. E eu comecei a investir em mim. Investir em autocuidado, investir em autoconhecimento. Eu faço terapia há algum tempo. Parei, né? Tive que interromper algumas vezes, porque vocês sabem que o meu marido se muda, né? Por causa da profissão, a gente acaba se mudando muito, então eu interrompi a terapia por algumas vezes, mas eu retornei. E eu vou dizer, cada psicóloga que passou pela minha vida, ela foi também mais um pontinho ali para contribuir que eu fosse a Milena que eu sou hoje. Eu até convidei a minha psicóloga para estar aqui, não sei se ela vai poder, pode estar em atendimento, mas assim, eu tenho uma gratidão enorme por todas elas que passaram pela minha vida. Eu sei que parece que eu tô, né, vendendo peixe porque eu sou psicóloga, mas não é não, gente. É só gratidão mesmo, porque se não fosse também pela terapia, eu não seria capaz de estar aqui hoje trazendo essa história pra vocês. E ainda por cima sem chorar, sabe? Então, hoje eu me sinto muito mais autoconfiante. Eu gosto muito mais da minha aparência. Eu valorizo as minhas qualidades, as minhas potencialidades. Eu aprendi a reconhecer. Hoje eu consigo enxergar, cara, eu sou boa nisso, eu sou boa nisso, eu sou boa nisso. Nisso aqui eu não sou tão boa. E aí, o que eu faço? Eu posso tentar melhorar isso aqui ou realmente não é pra mim? Porque a gente precisa ficar atento a essas coisas. A gente fica numa necessidade, às vezes, tão grande de querer ser bom em tudo. E ninguém é. Ninguém é bom em tudo. Não dá pra ser bom em tudo. Então, como hoje eu já consigo reconhecer quais são as minhas potencialidades, o que eu faço? Eu invisto nas minhas potencialidades. Se tiver alguma coisa que eu tenho um pouco mais de dificuldade e eu perceba que aquilo ali seria importante pra mim, eu vou tentar melhorar, eu vou tentar aperfeiçoar. Mas se é algo que não vai fazer tanta diferença na minha vida, chega, sabe? Eu sempre fui muito perfeccionista, sempre quis. É fruto também da baixa autoestima, né? Porque a gente não lida bem com críticas. Quem tem baixa autoestima não lida bem com críticas. Então, como fruto, aí, minha psicóloga acabou de entrar, acabei de falar de você, Rose. Falei que você é fundamental, todas as psicólogas que passaram pela minha vida são fundamentais. Pra essa Milena que tá aqui hoje. E eu esqueci o que eu tava falando. Minha psicóloga vai dizer de novo. Gente, eu perdi a linha de raciocínio, mas vamos lá. Eu comecei a valorizar, reconhecer minhas potencialidades, investir nessas potencialidades, não dar tanta atenção para aquilo que não faz tanta diferença na minha vida. Eu era extremamente insegura em todas as áreas. Eu tinha medo de tentar um monte de coisas, eu tinha medo de arriscar um monte de coisas. Sempre sonhei em fazer faculdade, mas sempre achei que nunca faria, porque não era capaz de fazer. Demorei, inclusive, para terminar os estudos, por causa desse negócio de eu não vou conseguir mesmo, eu não sou capaz, e eu ia procrastinando, sabe? Deixando para depois, tentava de todas as formas e parava no meio do caminho. Tentava e parava, tentava e parava. Porque a minha crença de que eu não
conseguiria, ela me paralisava de tentar correr atrás do meu sonho. Outra coisa que eu queria muito fazer, que eu achava lindo, dirigir. Eu falava, nunca que eu vou dirigir na vida. Já pensou eu, Milena, a burra, não sei o que lá, não sei o que lá. Dirigindo, não vai rolar. Sou habilitada há não sei nem quantos anos, sei lá, 2018, não sei, 2014. Eu me habilitei em 2014. E agora, como eu moro em Salvador, tem pouco tempo, eu ainda fico muito receosa de sair aqui sozinha. Tô voltando a me readaptar com o carro. Mas lá no Rio eu já estava dirigindo tranquilamente. Então, eu fui me superando. Eu fui fazendo coisas que eu achava que eu não era capaz de fazer. Comecei a dar minha cara para bater. Lógico que eu tive muito suporte, né? Além da terapia, obviamente, como eu disse pra vocês, eu tive muito suporte do meu marido, todo o apoio que ele me deu de, sabe, vamos lá, você consegue, eu sei do seu potencial. E me fazia, ele me jogava praticamente, sabe, pra fazer as coisas assim. E eu falava, tá, vamos. E eu tentava, e quando eu via, eu tava conseguindo realizar aquilo que eu nunca imaginei ser capaz. Então, aquela Milena que se sentia extremamente burra na época da escola e nesse período aí entre escola e faculdade, na faculdade, se tornou aquela que ajudava as amigas. Que as amigas preferiam estudar com ela porque entendiam melhor com ela do que com a professora ensinando. Eu me tornei aquela que as minhas amigas chamavam de nerd, que né, só quer estudar, porque realmente eu estudava muito. Eu voltei a ter prazer pelos estudos, porque eu comecei a entender que eu era capaz, que eu podia fazer isso. E comecei a fazer. E o que eu queria deixar muito claro para vocês, gente, que é possível a gente construir uma autoestima saudável. Porque se com tudo isso que vocês ouviram hoje, eu tô aqui falando com vocês, eu tinha fobia de falar com as pessoas. Eu não dava bom dia, eu não dava boa tarde, eu não dava boa noite, passava por mal educada. Porque eu era assim, ó. Eu ficava fechadinha num casulo e vocês não têm noção. Eu passava mesmo por mal educada porque eu morria de vergonha de falar com as pessoas. Eu não queria nem que as pessoas olhassem pra mim, na verdade. Na época, por exemplo, que eu engordei, vocês não têm noção de como eu me vestia. Não tem noção. Assim, indo para a faculdade, tá? No começo, que era aquela coisa, né? Eu ia toda arrumada, produzida, depois e fui engordando cada vez mais. Eu cheguei a pesar quase 100 quilos, eu cheguei a 96 quilos, então isso afetou muito minha autoestima. Mexeu muito comigo, porque nenhuma roupa ficava boa, nada ficava bom. Meus pés doíam, eu parei de usar salto alto, meu joelho doía, minha coluna doía, colesterol alto, tudo ruim. Eu olhava para o meu rosto, eu não gostava, era um rosto que eu não reconhecia, porque como eu falei, eu sempre fui magra. E eu comecei a me vestir tão mal, tão mal, tão mal. Eu vestia só para não ficar pelada. Era isso, eu botava uma coisa assim só para não ser presa no meio da rua. Porque se eu pudesse... E era uma tentativa de que as pessoas não olhassem pra mim. Eu não queria chamar atenção. Mal percebia, né? Porque uma pessoa que tá muito bem cuidada, ela chama atenção. Mas uma pessoa muito desleixada, ela também chama atenção. E eu acabava chamando atenção, só que de uma forma errada. Isso foi gritante, assim, sabe? Era gritante essa questão de falta de amor próprio, falta de autocuidado, falta de autovalorização. Eu não enxergava a mulher que eu era, eu não enxergava o potencial que eu tinha, eu não enxergava que mesmo estando gordinha, mesmo estando acima do peso, eu poderia tentar, mesmo com as roupas que eu tinha, que era de uma pessoa magra, eu poderia tentar ajustar e sei lá, ver o que eu, né, tentar, pelo menos cuidar um pouquinho mais disso, e eu não fazia. Eu usava muito coque, eu quase não usava o cabelo solto. Mesmo fazendo progressiva, eu vivia de coque, porque, né, eu não queria mesmo olhar pra mim, me cuidar, nem nada disso. Hoje eu tô numa outra fase da minha vida. Eu tô arrumada aqui, obviamente, porque eu tinha que estar linda e maravilhosa pra vocês. Mas hoje eu invisto em mim. Eu invisto não só no autoconhecimento, não abro mão da minha terapia, não abro, assim, porque é fundamental. Eu tenho avançado cada dia mais.
Eu tenho feito atividade física, tô mais preguiçosa esses dias, mas eu tenho conversado. Eu determinei, quando eu saí do Rio de Janeiro e eu vim para Salvador, eu falei, eu vou mudar de vida, eu vou emagrecer. Eu não tomei remédio, eu nem entrei na academia, na verdade. Eu comecei tudo com a cara e com a coragem. Comecei a pandemia, começou junto comigo. Eu falei, e agora? Como é que eu faço? Comecei a treinar em casa, porque eu ia pro calçadão da praia fazer, mas aí começou a pandemia. Eu falei, vou começar a fazer exercícios em casa. Aí fui adotando algumas estratégias alimentares. Não deixei de comer nada que eu gosto. Eu gosto de tudo. Quem me conhece sabe que meu paladar é extremamente infantil. Eu adoro uma besteira, um biscoito recheado, um cheetos, um negócio assim, eu amo. Mas eu não deixei de comer nada disso. Eu só aprendi a equilibrar. Ao invés de comer 3 biscoitos recheados, 3 pacotes, tá? Porque houve uma época da minha vida que eu fazia isso com a minha saúde. Eu comia 3 pacotes de biscoitos recheados no dia. Eu ia pra padaria, comprava pão e comprava 3 pacotes de biscoitos recheados e um pacote de pipoca. E era assim, o meu ciclo. Então, com o tempo fui aprendendo a equilibrar, botei na minha cabeça, não vou fazer dieta restrita, não vou enlouquecer, não vou tomar laxante, não vou fazer nada disso. Vou fazer de uma forma equilibrada. Vou começar a cuidar melhor da minha alimentação, vou começar a incluir alimentos que antes eu não comeria de jeito nenhum, como legumes, verduras, essas coisas eu não gostava de jeito nenhum. Aprendi a incluir na minha alimentação. Hoje eu como legumes, eu como salada tranquilamente. Não acho a coisa mais gostosa do mundo, mas eu como. Não de uma forma que eu me sinta obrigada a fazer isso. Eu não me sinto obrigada. Eu sei que eu tô fazendo isso por mim. É saúde. Porque além de estética, gente, como eu disse pra vocês, o excesso de peso, ele me trouxe uma série de outros problemas, uma série de outras consequências físicas e emocionais. Eu não levava a sério, por exemplo, antes eu não levava a sério o meu tratamento do hipotiroidismo. Isso é mais um detalhe, boa noite, boa noite. Isso é mais um detalhe da falta de autocuidado. Você não cuidar da sua saúde, e não só da saúde mental, da sua saúde física. Com que frequência você tem ido ao médico? Com que frequência você tem feito um check-up? Sabe? Aqui eu acredito que a maioria são mulheres ou são todas mulheres. Com que frequência você tem buscado a sua ginecologista? Você tem feito seus exames anuais, dependendo da idade, mamografia. Tudo isso é um claro exemplo de quando a gente não faz, né? De falta de autocuidado, de falta de amor próprio, a gente está se abandonando. A gente coloca todo mundo na frente da gente, todo mundo é melhor, todo mundo tá acima de mim, todo mundo importa mais e a gente vai ficando lá no fundo. A gente vai esquecendo quem a gente é, vai deixando de se cuidar e se acostuma com isso. A gente se acostuma a não ser cuidada, como eu falei que era a minha história, eu não fui cuidada, né? Não me senti cuidada, prefiro até usar dessa forma. Não me senti cuidada durante boa parte da minha vida. E me acostumei a não me cuidar. E me acostumei a aceitar qualquer coisa. Eu aceitava isso já adulta, tá? Eu aceitava qualquer tipo de amizade, eu não preciso ir muito longe. Na faculdade, velha já, mentira gente, velha nada. Menos de 30. Mas eu me permiti entrar em relacionamentos tóxicos de amizade com pessoas que eu sei que falavam extremamente mal de mim, que eram extremamente falsas, que na minha frente me abraçavam, me beijavam, me chamavam de amiga e por trás falavam mal de mim, duvidavam das coisas que eu levava, sabe? O que eu quero dizer assim, só para vocês entenderem. Eu compartilhei coisas muito sensíveis da minha vida com essa pessoa em confiança e depois essa pessoa duvidou, colocou em xeque aquilo, sabe? E essa pessoa chorou comigo. Então é muito louco. E eu sabia. Isso é o pior. Eu sabia. E eu me permitia. Não, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Porque eu gosto dessa pessoa, não sei o quê. Hoje eu olho pra mim e falo, por que, Milena? Por que você se permitiu continuar com a amizade com uma pessoa? Por que você não deu um chute na bunda dessa pessoa? Mandou ela viver a vida dela e você viver a sua? Era uma pessoa que me procurava também, né? Se aproximava muito quando precisava, época de prova, trabalho, assim.
Então, gente, é muito complicado o que uma baixa autoestima faz com a gente. Faz a gente acreditar que a gente não vale nada, que a gente merece qualquer coisa e que a gente tem que aceitar o que vier. Quando eu entrei na faculdade de psicologia, foi uma quebra de barreiras também. Eu falei, opa, é o meu sonho, era o meu sonho, o sonho da minha vida cursar psicologia. E eu nunca achei que fosse conseguir. Beleza, entrei na faculdade. Desafio agora, terminar essa bagaça. Será que eu consigo fazer essas provas? Gente, mas eu sou burra. Sabe, assim, eu não vou conseguir fazer as provas, passar nas provas. Modéstia à parte, nunca fiquei reprovada em matéria nenhuma. Nunca tirei, já, lógico, eu tirei nota baixa. Mas assim, a maioria das minhas notas eram muito boas. E vou te dizer uma coisa, mas sabe por quê também? Porque eu era dedicada. Não é só uma questão de inteligência ou não. Cada pessoa tem um grau de inteligência e existem múltiplas inteligências. Era uma questão também de esforço e dedicação. Eu permaneci anos na minha zona de conforto, acreditando não ser capaz de nada, então eu nunca explorei as minhas capacidades. E na faculdade eu fui obrigada a fazer isso. Então, gente, eu sei que a gente daqui a pouco já tá caminhando pro final, né? Deixa eu só dar uma olhadinha que faltam 9 minutos, daqui a pouco o Instagram desliga na minha cara. Deixa eu só falar pra vocês aqui, porque como eu disse, eu anotei, eu não quero mais que... eu não quero deixar passar. Coisas que eu não fazia e que hoje eu faço. Eu não saía sozinha, eu era extremamente dependente. Eu precisava da opinião das pessoas pra tudo, porque eu não sei se vocês sabem, mas a autoestima também, ela influencia nas nossas decisões. A gente pode se tornar uma pessoa extremamente indecisa, porque a gente não confia na nossa capacidade de escolha. Então, para qualquer coisa, seja para escolher um simples copo para minha casa, eu precisava sempre que alguém validasse. Alguém tinha que validar a minha escolha. Sair sozinha, eu jamais. A primeira vez que eu saí sozinha, que eu fiz algo assim, né? Não digo sair pra ir num... Não, digo sair, aproveitar a minha companhia. Eu fui pro cinema sozinha. Eu tava indo pra faculdade, eu passava em frente a um shopping. Antes de chegar na faculdade, eu falei, vou sair mais cedo. Vou descer no shopping, vou pro cinema e depois eu vou pra faculdade. Gente, que coisa maravilhosa, que coisa incrível. Foi uma das coisas mais libertadoras que eu fiz por mim. E depois, né, eu fui sozinha pra tomar um café. E hoje eu tenho muito mais autoconfiança. Eu descobri que eu sou uma mulher forte pra caramba. Eu descobri que eu sou extremamente determinada. Eu descobri que eu posso tudo que eu quiser. Hoje eu consigo me achar bonita. Lógico que não é todo dia, né, gente? Porque tem dia que a gente olha assim e fala, misericórdia. Mas hoje eu consigo me achar bonita. Hoje eu me cuido. Eu tenho cuidado maior com a minha aparência. Eu tenho um cuidado maior com a minha saúde. Eu faço os meus exames, sabe? Eu faço os meus check-ups, as minhas coisas. Eu invisto muito em autoconhecimento. Quando eu falo investimento, gente, eu não tô falando de dinheiro, simplesmente. Porque como eu disse pra vocês, eu comecei a cuidar do meu corpo sem academia, sem acompanhamento. Não paguei uma nutricionista. Eu comecei a equilibrar minha alimentação. Eu não fui para uma endocrinologista para me dar um remédio. Eu não contratei um personal, não fui pra academia, eu comecei a fazer sozinha. Por quê? E foi uma prova pra mim de superação. Eu falei, caraca, eu posso, eu consigo, olha só, mais uma barreira que eu tô quebrando. Então eu fui quebrando barreiras na minha vida assim, aos pouquinhos. Mas foram essas coisas que me fizeram entender que eu sou capaz de tudo, gente. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque eu não posso deixar nunca de falar dele. Eu sei que tudo que eu tenho, tudo que eu tiver, tudo que eu vier a ser, tudo que eu fui, tudo que eu sou, é primeiramente por ele. Mas não adianta eu cruzar meus braços e ficar esperando o milagre acontecer. Eu não sou mais essa pessoa. Eu ainda tenho inseguranças, isso é um fato, todo mundo tem, faz parte da vida o frio da barriga. Mas eu não sou mais insegura a ponto de deixar o medo me paralisar. Eu não deixo o medo me paralisar. Eu continuo, eu tento, eu me arrisco. Um dia desses eu fiz um vídeo pra vocês contando da experiência. Eu fui convidada para ser bolsista num programa de iniciação científica. A Milena de antes nunca aceitaria. Quer dizer, nunca vou saber fazer um negócio desse.
mas eu aceitei. Graças a Deus tá no final. Ainda bem, porque eu não aguento mais fazer isso. Mas eu me permiti, porque eu falei assim, se eu não tentar, eu nunca vou saber. Então, eu fui lá, tô conseguindo fazer, sou muito bem orientada, tô chegando no final desse projeto e é mais um pra conta. A Milena de antes não tentaria e não conseguiria, porque já desistiria no meio do caminho. A Milena de hoje, além de tentar, ela está conseguindo. E isso são pequenas coisinhas, vocês percebem? Que são pequenas coisinhas que começam a alimentar nossa autoestima. Quero ser como você quando crescer. Eu já ouvi isso. Você não tem que ser como eu, não. Você tem que ser como você. Porque se hoje eu sou sua inspiração, amanhã você vai ser a inspiração de outras pessoas. Não necessariamente amanhã. Às vezes você já é hoje, você só não percebe. Porque às vezes, gente, a gente tá tão focado, né, no outro, querer olhar o que o outro faz, o quanto o outro é isso ou aquilo, e a gente esquece de valorizar o que a gente já tem. A gente não tem noção do quanto o que a gente faz, seja pouco ou muito, pode impactar. Em quantos lugares vai chegar essa fala que eu tô trazendo aqui pra vocês. Agora aqui tem 8 pessoas na live. Mas eu não sei quantas outras pessoas isso aqui vai chegar. Se tivesse uma pessoa, eu continuaria falando da mesma forma, do mesmo jeito. Porque se a minha história puder te ajudar de qualquer jeito, eu já tô cumprindo minha missão. Então, eu acho que era isso que eu queria mesmo trazer pra você. Eu me cobro menos, eu me cobrava demais. Nada que eu fazia tava bom, eu era extremamente autocrítica. Hoje eu me cobro bem menos, eu aceito um pouco mais as minhas imperfeições, eu me permito errar, porque errar faz parte da vida. Eu sou menos perfeccionista, ainda sou perfeccionista, gosto de fazer meu trabalho com excelência. Qualquer coisa que eu faça, eu gosto de fazer com excelência e não acho que eu estou errada. Só que o erro é quando a gente se martiriza pelas coisas não terem saído como a gente quer. Eu já não me martirizo mais. Acredito que muito da minha ansiedade, porque eu sempre fui uma pessoa extremamente ansiosa, se devia a isso também, essa necessidade de fazer tudo muito bem. Eu tinha que ser muito boa, né? Porque não era boa em nada, então tinha que sempre estar atendendo ali as expectativas das pessoas. Hoje eu já não faço questão de estar atendendo as expectativas, a não ser as minhas, tá? Eu tenho expectativas muito altas quanto a mim, mas no melhor sentido da palavra. E hoje eu luto para ser melhor que ontem. Amanhã eu vou lutar para ser melhor do que eu sou hoje. Eu acho que sobre mim é isso. Eu não tenho mais nada assim que eu queira hoje compartilhar com vocês. Mas como eu disse, eu vou deixar umas dicas aqui para vocês. Coloquem em prática, maravilhosas, porque eu sei que todas que estão aqui me ouvindo são mulheres incríveis, maravilhosas. Todas, tenho certeza. Se tiver menino aí também, não sei se tem algum homem aí me vendo, também eu tenho certeza que é maravilhoso. Eu vou começar falando pra vocês o seguinte. Primeiro, pega uma caneta aí se você quiser. Deixa eu só ver quanto tempo eu tenho. Eu tenho 2 minutos, então eu vou ser bem rápida, tá? Mas a live vai ficar gravada, depois vocês podem voltar pra dar uma olhada. Primeiro, invista em autoconhecimento. O que é autoconhecimento? Pra mim, a principal fonte de autoconhecimento é a terapia. Mas além de terapia, outras formas, meditação, yoga, oração, ter tempo ali com você para estar se observando, mindfulness, essas coisas, tudo isso são técnicas de autoconhecimento, são formas de autoconhecimento. Escrever coisas que você gosta, que não gosta, começar a se perceber. Obrigada, amor. Eu fiquei até nervosa agora, né, elogio do marido. Foque no que você tem de melhor. Para de focar apenas naquilo que você acha que é um defeito. Seja fisicamente, seja intelectualmente, nas suas características sociais. Eu sou simpática, mas eu não tenho tanta facilidade em me comunicar. Então usa seu sorriso, meu amor. Sabe? Não querer se adequar às modinhas atuais. Esse negócio, ai meu Deus, todo mundo tá afinando o nariz. Tava conversando sobre isso com uma amiga minha. Todo mundo tá afinando o nariz, então eu tenho que afinar o nariz. Todo mundo tá aumentando a boca, então eu tenho que aumentar a boca. Todo mundo tá fazendo harmonização, eu tenho que harmonizar. Silicone e não sei o que lá. A moda é cíclica. Não só a moda de roupa não, tá?
Mas essas questões estéticas, elas mudam também. Houve uma época em que as mulheres gordinhas eram consideradas o padrão de beleza. Hoje já não é. Então amanhã a gente não sabe como vai estar as coisas. Você vai fazer o quê, meu amor? Hoje você aumenta, amanhã você diminui. Hoje você harmoniza, amanhã você desarmoniza? É assim que vai ser sua vida? Então, cuidado com isso aí. Fora que tem muitos procedimentos estéticos que colocam a nossa vida em risco. Observe se o que você não gosta em você é uma coisa sua ou se é algo que alguém introjetou em você. O que é introjetar, menina? Algo que alguém te fez acreditar que não era bonito. Alguém falou do teu nariz, alguém falou da tua orelha, alguém falou do teu cabelo, alguém falou do seu sorriso, da forma que você fala, do tom da sua voz. E aí você começou a se sentir incomodado. Observa se isso é uma coisa tua ou se foi outra pessoa que colocou na tua cabeça. Invista em autocuidado. O que é autocuidado, gente? Cuidar da aparência, cuidar da saúde física, mental, espiritual. Tenha momentos, né, pra você, faça os seus exames, cuide da sua saúde. Se você precisa fazer tratamento medicamentoso, faça, seja ele qual for, inclusive psiquiátrico. Não tenha vergonha de cuidar de você. Celebre as pequenas conquistas, para de focar naquilo que você não conseguiu e foca. Consegui hoje, quero escrever um livro, consegui escrever uma página, tenho dificuldade em falar em público, consegui gravar um stories ou escrever alguma coisa ali para começar esse processo de comunicação. Sabe, essas pequenas coisas. Comecei a melhorar a minha alimentação. Hoje eu consegui incluir um legume, eu consegui dar uma caminhada. Sabe, essas pequenas coisas? Fuja do perfeccionismo. Para de querer ser perfeita, de achar que precisa agradar todo mundo, de achar que precisa ser sempre o melhor e que você não pode errar. Não tenha medo de errar, porque é errando que você vai conseguir acertar e chegar no lugar que você quer. Todo mundo que tá lá em cima veio daqui, não esqueça. E com certeza errou, tá? Só guarda isso pra você. Arrisque, pague pra ver. Começa a dar tua cara a tapa. Te chamaram para participar de um projeto? Nossa, eu acho que eu não vou dar conta, mas eu vou tentar. Eu vou fazer o meu melhor e eu vou tentar. Vamos lá. Queria muito iniciar um curso, queria muito começar a vender comida, queria muito fazer alguma coisa diferente. Faça. Queria começar a falar com o público na internet. Faça. Eu não esperei ter as melhores ferramentas, as melhores circunstâncias, eu não fiz curso de oratória, não esperei nem terminar a faculdade, se vocês querem saber. Então, não esperem a melhor circunstância, se arrisca, paga pra ver, que você vai se surpreender. Se afaste de pessoas que te colocam pra baixo. Pessoas negativas, que nada do que você faz tá bom, que sempre encontram um defeito, sabe? Você pode ter pego a lua lá no céu, nossa, mas se fosse eu, teria trazido as estrelas junto, sabe? Se afasta desse tipo de gente, pessoa negativa, que só quer te botar pra baixo, diminuir as suas conquistas, se afasta desse tipo de gente. Não se compare. Para de ficar olhando pro outro e dizendo, ai meu Deus, eu preciso ser igual a Milena, eu preciso ser igual a Joaquina, eu preciso ser igual a Juliana Paz. Você não precisa, você precisa ser igual a você. Você já é ótima, maravilhosa do jeito que você já é boa o suficiente. Só precisa acreditar nisso. Para de se comparar, porque tem que ser magra, porque tem que ser gorda, porque tem que ser sarada, tem que ter o cabelo comprido, liso, cacheado. Valoriza, mulher, quem você é. Estou nessa vibe. Nossas duas últimas dicas. Não permita que te desrespeitem. Não aceite que te tratem mal. Aprenda a se impor. Não precisa gritar. Não precisa xingar, não precisa ser grosseira. Apenas se imponha. Não fale assim comigo. Coisa linda. Senão enfio a mão na sua cara. Mentira, gente. Só aprenda a se impor e exigir respeito. Para isso você não precisa brigar e sair do salto. E aí, por último, mas não menos importante, aprecie sua própria companhia. Entenda que você é a sua melhor companhia. Se todo mundo te faltar, além de Deus, você só tem você. Se todas as pessoas saírem da sua vida, não te quiserem, não quiser ficar perto de você, hoje, amanhã, seja lá o que for, você sabe que você é suficiente. Deixa eu só explicar uma coisa. Quando eu digo que você é suficiente, não quero dizer que a gente não precisa de ninguém. Todo mundo precisa de todo mundo. A vida é um coletivo.
Mas quando eu quero dizer aprecie sua própria companhia, é não ficar dependente da companhia de ninguém. Aprenda a sair sozinho, aprenda a ver um filme sozinho, ler um livro, tomar um café, apreciar, se permita estar com você e a gostar de estar com você. Gente, é isso. Eu espero que de alguma forma, né, a minha história possa ter ajudado vocês a ressignificarem a história de vocês. Hoje eu sou essa Milena que vocês estão vendo, ainda com as minhas inseguranças, minhas questões que precisam ser resolvidas como todo mundo, mas no nível muito mais elevado. Hoje eu sou a mulher que eu mais admiro no mundo. No mundo, não tem Beyoncé, meu amor, que chega aos meus pés. Eu sou a mulher que eu mais admiro do mundo. Porque eu sei qual é a minha história, eu sei qual é a minha jornada. Eu sei de tudo que eu passei pra chegar até aqui. E pode não ser nada pra alguém, mas pra mim é muita coisa. Então não esqueçam, terça-feira, dia 4 de maio, começa a nossa jornada com mulheres maravilhosas. Eu espero vocês aqui no meu Instagram às 19 horas. Obrigada a todos vocês que participaram, que estavam aqui comigo. Beijo, Vivi, Fernanda, Eliselma, Susan. Abraço para o Thiago, não meu marido, o outro Thiago. Carol. Meu marido é beijo, mas aí eu dou pessoalmente, né? Deixa eu ver. A Vivi, muito obrigada, gente, por estarem aqui me ouvindo e me dando esse tempo de vocês. Beijo, gente. Fiquem com Deus e até terça-feira que vem. Tchau!